Capítulo 902, o diabo. 20 nuvens, 21 nuvens, 22 nuvens, 23 nuvens, 30 nuvens. N-Win, Opis, você pulou alguns números, Metis corrigiu gentilmente. 31. Opis parou de contar quando Metis falou. Logo, um beicinho fofo surgiu em seu rosto. Por que este lugar é tão branco? Por que tem tantas nuvens? Quando chegaremos? Apesar de sua voz monótona, todos os presentes podiam perceber o quão impaciente ela estava. Voar em uma direção infinita e com um monte de nuvens idênticas era demais, até para Opis. Ela não sabia há quanto tempo estava voando e não se importava. Tudo o que queria era ver algo novo. Chegaremos lá em breve. O sétimo céu é uma das áreas mais distantes, então leva tempo para chegar lá, explicou Ariel. Certo. Opis não pareceu totalmente convencida, mas decidiu não insistir mais. Enquanto isso, Nero olhava entediada para as nuvens ao redor, sentindo o desejo de testar suas armas contra elas, mas decidiu que tal ação poderia ser vista como um ato de agressão. Enquanto suas filhas pareciam entediadas com tudo ao redor, Victor, por outro lado, olhava ao redor com interesse. Com seus sentidos atuais, não seria exagero dizer que ele conseguia ver toda a dimensão como a palma da sua mão. Então não foi difícil localizar um lugar que parecia protegido pelo poder do Pai Celestial, uma proteção que se mostrou inútil diante de seu olhar que podia atravessar dimensões. Este é o Jardim do Éden. A visão que Victor teve era de um lugar deslumbrante, um verdadeiro paraíso. O Jardim do Éden estendia-se diante de seus olhos, com paisagens exuberantes e vegetação luxuriante. Árvores frutíferas projetavam suas sombras. Rios cristalinos serpenteavam pela paisagem e o ar estava imbuído de uma sensação de paz e harmonia. No centro do jardim ficava a majestosa árvore da vida e, ao lado dela, a misteriosa árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora nunca tivesse visto essas árvores pessoalmente, Victor pôde deduzir claramente que elas eram a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As auras de pura negatividade e positividade que emanavam dos frutos revelavam completamente sua identidade. Victor se perguntou o que aconteceria se comesse aquelas frutas. Ganharia algo mais. Pelas memórias de seres antigos dentro dele, ele conhecia a história de que, se alguém comesse da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, adquiriria um conhecimento proibido que superava o presente que a árvore do mundo deu ao Odin em troca de seu olho. Ele sentiu um desejo instintivo de agarrar aquelas frutas, mas, apesar desse pensamento momentâneo passar por sua mente, não se deteve muito nisso. Afinal, não queria fazer inimigos ali, especialmente com alguém que nunca o havia provocado. O Pai Celestial sorriu levemente ao ver a reação de Victor às duas árvores. Mesmo com todo o seu poder, a ganância não tomou conta de sua mente. O Pai Celestial notou claramente alguém bisbilhotando o lugar onde Eva, Lilith e Adão viveram. E ficou bastante surpreso ao ver que o homem não sucumbiu aos seus desejos de ganância. O motivo dessa surpresa foi que as duas árvores despertaram os desejos internos dos seres como se alguém estivesse sussurrando em seus ouvidos, pedindo-lhes que pegassem esses frutos. O Pai Celestial sabia que até mesmo seus anjos mais devotados cairiam nessa tentação, e é por isso que ele mantém essas árvores protegidas. Isso demonstra completamente seu imenso controle. Mesmo sendo de uma raça conhecida por sua ganância, ele não se perdeu nesse desejo. Isso é bom. O Pai Celestial assentiu com satisfação. Chegaram a um prédio que mais parecia um templo, e havia uma porta simples no meio da estrutura. Nenhuma outra entrada era visível, apenas aquela porta. Chegamos ao nosso destino, disse Ariel, finalmente. Murmurou Opis. Ela olhou para a porta à sua frente com um olhar perplexo. A porta parecia completamente comum, como aquelas portas de madeira que você encontra em qualquer lugar. Tem certeza de que este é o lugar certo? Nero perguntou a Ariel, confuso. Sim, Ariel confirmou com um simples aceno de cabeça. Nero e Opis se entreolharam, mas não sabiam como reagir àquela situação. Porque a entrada para o sétimo céu era tão simples. Não era este o céu mais importante? Não deveria ser algo grandioso. Não pensem demais, minhas filhas. Seres muito poderosos tendem a ter uma ou duas características estranhas, disse Victor, com base em sua própria experiência. Quantas vezes ele havia encontrado seres poderosos e estranhos? Suas esposas mais velhas falavam por si mesmas. O Pai Celestial já está esperando por você, disse Ariel. Vamos lá. Victor assentiu e caminhou até a entrada do sétimo céu, e quando ele abriu a porta,
Um mundo completamente diferente se abriu para todos. Grama verde, colinas ondulantes e um céu azul brilhante. No meio dessa paisagem, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos, estava sentado em uma cadeira branca simples, sob o que parecia um guarda-sol. O homem olhou na direção deles e disse: "Bem-vindos ao sétimo céu. O céu da humildade, Victor Alucard, Opus Tepezinero Alucard. Ponto arcano." Ele estava certo. Evie Moretti, a rainha das bruxas, comentou enquanto olhava para o pergaminho à sua frente. Assim como Victor havia previsto, o portal que se abriu em Arcane atraiu a atenção de muitos seres sobrenaturais, e esses seres constantemente faziam propostas à rainha bruxa. A maioria dessas propostas consistia em acordos injustos para as bruxas, mostrando que elas claramente queriam explorar a situação que estava acontecendo. O pior era que as bruxas não podiam fazer nada a respeito. Apesar de algumas delas conseguirem lutar contra deuses, elas não conseguiam lutar contra um panteão de deuses inteiro. "De quem é a vez desta vez, mãe?" perguntou Emily. "O panteão nórdico." O que Odin propôs, um acordo melhor que os outros, mas, no fim das contas, nos tornaria dependentes deles. Com um gesto de mão, Evie queimou o acordo, a raiva evidente nos olhos. Aparentemente, o que lera não agradara nem um pouco. "O velho desgraçado, ele acha que está nos fazendo um favor? Seu arrogante de merda." Evie sentiu vontade de cuspir no chão. Emily estreitou os olhos, assim como a mãe. Concordava com a ideia de não deixar ninguém controlá-las. Elas eram bruxas e haviam criado uma nação justamente para evitar a dependência de outros seres. Aceitar esse acordo era o mesmo que abrir mão dessa liberdade, e eles não podiam fazer isso. Mas, que escolha tinham? No momento, estavam fracos demais para lidar com a tensão de todas essas facções. "Não entendo. Por que ainda não nos atacaram?" comentou Alice Moriarty, uma mulher incrivelmente pálida, vestida com um vestido gótico e um chapéu preto de bruxa. Em sua mão segurava um cajado que ela usava como catalisador para sua magia. "É por causa do chamado Deus Dragão do Caos", comentou Evie. Ela não era estúpida, percebia que todos estavam tensos diante da ascensão astronômica daquela nova facção, especialmente o homem que a liderava. "Por causa dele, eles não tomam nenhuma atitude aberta contra nós. Afinal, eles temem que ele possa usar isso como desculpa para atacar o panteão deles com justa causa, alegando que a facção oposta está quebrando a paz." Evie era bem versada em política internacional, e era por isso que tinha certeza de que esse era o principal motivo pelo qual eles não estavam fazendo nada. "Mas isso não significa que eles não possam fazer isso nos bastidores", disse Alice. De fato, Evie assentiu, concordando com a filha. "Neste momento, todos os acordos que tínhamos com os deuses estão sendo quebrados pelos próprios deuses. Aparentemente, este portal é muito mais importante do que os itens que estamos vendendo." "O que devemos fazer, mãe?" perguntou Selena Moretti. "Sinceramente, não sei." Evie sentiu muita pressão. Por causa de suas escolhas, aquela situação havia surgido, e ela precisava fazer alguma coisa. Um destino horrível recairia sobre as bruxas, e ela seria a culpada. "Onde está minha mãe quando mais precisamos dela?" Evie resmungou internamente. Albedo Moretti apareceu naquele dia, mas assim que Victor foi embora, ela também desapareceu e, desde então, ela não teve mais contato com ninguém do lado das bruxas. Normalmente, Evie não se importaria com isso, mas essa situação não era nada normal. "Se me permite dizer, mãe, acho que deveríamos entrar em contato com seu discípulo", disse Emily, enfatizando a palavra discípulo. "TSK, não me incomode, Emily, não vou pedir ajuda àquele demônio", resmungou Evie. Emily revirou os olhos. "Engraçado como quando você precisava usar o diabo, você não pensava duas vezes, mas quando era o Victor, você hesitava antes de usar." Parecia que até a rainha das bruxas temia o potencial do deus dragão do caos. Sua própria nação era prova disso. Ela nem sequer pensou em outras maneiras de se comunicar com Victor para fazer propostas diferentes em relação à situação deles. Selena encarou a situação com um olhar neutro. Na sua opinião, eles já deveriam ter contatado Victor para chegar a um acordo. Ela já havia feito negócios com o homem antes e sabia que, embora ele pudesse ser tudo o que havia de errado no mundo, era muito justo com aqueles que não lhe fizeram nada. "Mãe." Selena estava prestes a dizer algo relacionado a isso, mas parou quando um círculo mágico apareceu em seu ouvido. Ao receber um relatório de uma de suas discípulas, Selena olhou para Evie e comentou: "Mãe, temos uma visita." Visitante?
Evie ergueu uma sobrancelha. Ela usou sua magia, e vários círculos mágicos apareceram, e logo, um holograma surgiu à sua frente. Yama. E Merlin. Evie estreitou os olhos perigosamente. Aquele ser podia mudar de forma quantas vezes quisesse, mas ela jamais esqueceria aqueles olhos arrogantes. Isso ficou ainda mais complicado, mãe, Emily murmurou, e Evie não pôde deixar de concordar. Este lugar chamou a atenção de um dos reis do inferno, e todos sabiam que nada de bom vinha de lidar com aqueles seres. Evie pensou nas palavras de Victor, dizendo que quando ela mais precisasse dele, ela invocaria o diabo. Capítulo 903. O diabo. 2. Isso ficou ainda mais complicado, mãe, Emily murmurou, e Evie não pôde deixar de concordar. Este lugar chamou a atenção de um dos reis do inferno, e todos sabiam que nada de bom vinha de lidar com aqueles seres. Evie pensou nas palavras de Victor, dizendo que quando ela mais precisasse dele, ela invocaria o diabo. Evie odiava saber que a premonição de Victor poderia se tornar realidade. No momento, Evie sentia que, para as bruxas, não havia facção que fizesse um acordo justo com elas além da de Victor, mas Evie não podia confiar nesse sentimento. Mãe, o que devemos fazer? Eu os visitarei pessoalmente. Mas as meninas queriam retrucar, dizendo que era perigoso, mas foram interrompidas por Evie. Estamos lidando com Merlin. O silêncio tomou conta da sala. Ele é o maior gênio de controle de energia que já existiu, e mesmo sendo um demônio agora, não tenho dúvidas de que ele não perdeu essa habilidade. Nenhuma magia pode ser usada na frente dele, ou ele a interceptará. Precisamos de usuários como eu, que consigam esconder suas invocações, ou tudo o que vocês fizerem será inútil. Nenhum deles queria aceitar as palavras de Evie, mas não tinham escolha. Afinal, era uma decisão da rainha, e a única pessoa naquela sala que poderia contradizer a decisão da rainha era sua filha biológica, Emily Moriarty, e foi isso que Emily fez. Estaremos de olho, mãe. Se algo acontecer, vamos intervir. Isso é inegociável. Muito bem, Evie assentiu concordando com essas palavras. Ainda acho isso muito imprudente, Merlin. Você está pensando demais, Yama. Eu não. Yama estreitou os olhos. Apesar de confiar na sua habilidade e na minha, não é muito arriscado vir aqui sozinho. Você sabe muito bem que esse homem tem olhos neste lugar. Ah, sim. O Deus Dragão do Caos, o único ser a ter divindades em ambos os lados da balança. Uma existência peculiar, não é? Os olhos de Merlin brilharam de curiosidade. Não brinque comigo, Merlin. Responda a minha pergunta. Yama estreitou os olhos. Merlin revirou os olhos. Você é muito impaciente, jovem Yama. Confie no seu professor, ok? Eu confio em você. Yama assentiu. Mas não confio na sua excentricidade. Merlin ficou em silêncio. Ele ia dizer algo, mas permaneceu em silêncio quando percebeu que nem ele confiava em sua própria excentricidade. Então, o que estamos fazendo aqui? Um novo mundo. Uma nova oportunidade. Não é interessante? TSK, pare de enrolar e diga a verdade. Yama estava ficando cada vez mais irritado. Merlin percebeu isso, então falou numa tentativa de satisfazer Yama. Digamos que eu esteja aqui para descobrir as origens das bruxas. Ah? Yama ficou interessado. Você está dizendo que aquele mundo tem conexões com bruxas? Provavelmente. Merlin foi evasivo, mas para alguém que o conhecia bem, como Yama, isso foi como uma confirmação para ele. Afinal, Merlin não estaria aqui se não houvesse algo que o interessasse muito. Entendo. E como isso pode nos beneficiar? Isso, meu caro discípulo. É o que vim descobrir, disse Merlin. Um círculo mágico verde apareceu na frente de Merlin e Yama. Ela está chegando. No momento em que Merlin disse isso, o círculo mágico brilhou, e a silhueta branca de uma mulher apareceu. A luz ao redor da silhueta explodiu em várias partículas, e Evie apareceu vestindo seu traje real junto com seu cajado e coroa de chamas verdes. Seus olhos adornados com círculos mágicos olhavam para Yama e Merlin. Yama, o rei do inferno. Esta é uma visita inesperada. O que será que o rei do inferno quer com Arcane? Você não vai nos convidar para entrar? Perguntou Yama. Sinto muito, mas... Atualmente, meu país está passando por situações complicadas, então a entrada de qualquer pessoa que não seja uma bruxa é proibida. Interessante. Essa regra se aplica a mim? Yama cobriu seu corpo com seu poder. Sim, ninguém entrará em Arcane, mesmo que seja você. Os círculos mágicos nos olhos de Evie mudaram ligeiramente. E naquele momento,
Ela tentou usar magia de avaliação nos alvos, mas essa mesma magia foi bloqueada pelo demônio atrás de Yama. A velocidade com que a magia foi quebrada confirmou ainda mais as suspeitas de Evie de que o demônio por trás de Yama era definitivamente o Merlin. Os olhos de Evie e do demônio maior se encontraram por alguns segundos, e Evie jurou que viu uma sensação de diversão nos olhos do demônio. Ela estreitou os olhos levemente e olhou para Yama. Você não respondeu. O que o rei do inferno veio fazer aqui? Quero fazer um acordo com Arcane, disse Yama. Um pergaminho apareceu na frente de Yama, e ele agiu como se tivesse sido ele quem o fez. Mas Evie notou claramente que era o demônio por trás do rei do inferno que havia invocado o pergaminho, o que só podia significar uma coisa. Merlin claramente sabia sobre as origens do portal e teve a ideia de vir aqui. Pegue. O pergaminho flutuou em direção a Evie. Primeiro, Evie examinou cuidadosamente o pergaminho em busca de possíveis armadilhas e, só depois de fazer isso, pegou o pergaminho e o abriu. Ao abri-lo, ela viu o contrato escrito. Isso. Evie arregalou os olhos com o que estava vendo. Esse contrato era simplesmente muito desfavorável para os demônios sob a bandeira de Yama. Ela leu o contrato com mais atenção e até usou um pouco de magia para ver se havia alguma pegadinha. Mas mesmo depois de tudo isso, concluiu que o contrato era legítimo, sem nenhuma fraude. Era um contrato extremamente desvantajoso para os demônios e muito favorável para as bruxas. Isso é algo que Merlin definitivamente faria. Aquele velho bastardo faria qualquer coisa por conhecimento, até mesmo fazer contratos injustos como este. Você tem certeza disso? Perguntou Evie. Sim, Yama respondeu confiantemente. Deixe-me perguntar novamente. Você tem certeza absoluta de que os demônios sob seu comando nos apoiarão incondicionalmente em tudo o que fizermos e, em troca, tudo o que precisamos fazer é lhe dar acesso ao portal? Sim. Espera, o quê? Yama pegou o pergaminho e o leu. Ao ver o contrato injusto que essencialmente tornaria os demônios subordinados às bruxas, olhou furioso para Merlin. Naquele momento, não havia respeito algum por seu professor. Yama percebeu que Merlin o trairia facilmente em troca de conhecimento. Isso era tão típico do Merlin. Ele deveria ter prestado mais atenção. Merlin virou a cabeça para o lado e começou a assobiar como se não tivesse feito nada de errado. As veias ficaram ainda mais visíveis na cabeça de Yama, e então ele olhou na direção de Evie com um sorriso forçado. Infelizmente, este contrato está errado. Meu subordinado idiota deve ter cometido um erro. Entendo, é uma pena. Você deveria garantir que esse subordinado seja punido. Afinal, esse erro só mostra que o rei é desatento. Evie aconselhou gentilmente. Mas Yama e Merlin podiam sentir acidez nas palavras da mulher. O sorriso de Yama tornou-se ainda mais forçado, sentindo-se completamente envergonhado agora. Mas, como rei, ele aprendera a ter a pele grossa, então aceitou o conselho gentil com um sorriso no rosto. Claro, eu garantirei que esse demônio seja punido. Evie assentiu. Vejo que esta conversa acabou, então vou embora. Espere, rainha das bruxas. Que? Minha proposta ainda não acabou. Outro pergaminho apareceu diante de Yama, e desta vez, Yama o leu. Isto é aceitável. Ele assentiu internamente ao ver as condições do contrato. Era basicamente um contrato comercial. Em troca de deixá-los usar o portal, os demônios de Yama dividiriam o lucro obtido entre 30 e 70. 30% para as bruxas e 70% para os demônios. Para Yama, essa era uma porcentagem justa. Embora, internamente, ele não gostasse muito, considerando que poderia simplesmente tomar o portal para si, certo? Mas, ao fazer isso, ele possivelmente enfureceria uma existência aterrorizante, e ele não queria isso. Yama entregou o contrato para Evie. Leia o contrato e me diga o que você acha. Evie pegou o contrato e leu. Ela ficou surpresa a princípio. O contrato não era ruim, mas, ao mesmo tempo, não era bom. A razão para isso era que esses seres iriam para um outro lado e poderiam ficar com todas as coisas boas para se dar a ela apenas o que sobrasse. Infelizmente, também não posso aceitar este contrato. O rosto de Yama se contorceu. Não seja gananciosa, bruxa. Suas palavras saíram em um tom completamente hostil. Evie estreitou os olhos. N./-1/N. Você não está em posição de negociar nada. Sabe por que ninguém arrasou esse lugar ainda? É porque todos nós tememos a reação dessa existência irritante. Se não fosse por isso, você e seu grupo de bruxas já teriam sido eliminados da existência. Você não está em condições de ser tão gananciosa quanto sempre foi. Saiba ao seu lugar, bruxa. Merlin, que viu isso,
Apenas sorriu, divertido. Ele sabia que algo assim aconteceria. Bruxas gostam de se fazer de vítimas, mas, no fim das contas, é tudo um jogo de interesses. As bruxas não querem abrir mão do portal, mas também não aceitam contratos comerciais que as coloquem em desvantagem. Elas estavam tão acostumadas a explorar outros seres que não perceberam a situação em que se encontravam. Se isso continuar, é só uma questão de tempo até que alguém invada este lugar. E quando isso acontecer, o dragão intervirá e tomará todo o lugar para si, trazendo as bruxas sob sua bandeira. Merlin podia ver claramente o tipo de jogo paciente que Victor estava jogando. Ele entende perfeitamente como são as bruxas. Esse intelecto é muito parecido com o de Diablo. Na verdade, pode até ser superior, porque tudo o que vejo é apenas a superfície. Tenho certeza de que eles têm outros planos ocultos em relação às bruxas, pensou Merlin. Vai embora, rei do inferno. E Elma grunhiu com raiva, o espaço ao seu redor se distorcendo como se estivesse prestes a se romper, e essa ação deixou Evie ainda mais cautelosa. Com apenas um gesto de mão, ela criou vários círculos mágicos, e uma atmosfera tensa os envolveu. Eu disse, vá embora, rei do inferno. Guarde o que digo, bruxa. Um dia, você se curvará diante de alguém, e eu estarei lá para testemunhar esse momento. E Elma se virou e começou a sair do local junto com Merlin. Não diga o óbvio. Eu sei disso, mas não será você. Apesar de orgulhosa, Evie sabia muito bem em que situação se encontrava. Ela estava apenas sendo teimosa e não desistindo. Afinal, reis e rainhas não desistem facilmente. Emily, que assistia à reunião dentro de Arcane, mordeu o lábio. Preciso fazer alguma coisa. A teimosia da minha mãe vai nos condenar. Capítulo 904. Rei Demônio e o Pai Celestial. Bem-vindos ao sétimo céu. O céu da humildade. Victor Alucard, Opistepes Nero Alucard, o céu da humildade. Todos os seus têm nome? Perguntou Nero, curioso. Sim, de fato. Todos têm nomes, mas atualmente são irrelevantes. O que mais importa é o lugar em que você está agora. O homem de meia-idade olhou para a paisagem à sua frente. A humildade é um dos princípios mais básicos de todo ser. Sem ela, você não é nada. Apesar de todo o poder em minhas mãos, devo permanecer humilde para evitar fazer coisas das quais me arrependerei no futuro. É como uma corrente que te prende, né? Victor acrescentou, entendendo até certo ponto os sentimentos do Pai Celestial. Correto. Mas, ao mesmo tempo, errado. Ele sorriu levemente. É mais como um guia para sua própria vontade. Uma cadeira semelhante à do Pai Celestial apareceu ao seu lado. Victor olhou para a cadeira e entendeu a intenção do Pai Celestial. Ele flutuou em direção à cadeira e fez o gesto de sentar, mas não chegou a se sentar. Em vez disso, continuou flutuando apenas alguns centímetros acima da cadeira. Uma mesa com 4 cadeiras brancas simples surgiu longe de Victor e do Pai Celestial. Sem precisar dizer nada, Metis, Nero, Opis e Ariel entenderam que era para eles se sentarem àquela mesa. O que você acha do paraíso, Victor? Bastante vazio. Victor foi honesto. Se você pensa dessa forma, então deve ser. Parece que há outras razões para o céu ser assim. Estou certo? Perguntou Victor ao ver a reação do Pai Celestial. Os seres sempre buscam significado nas coisas. Às vezes, algo pode ter significado, às vezes não. Neste caso, você está certo. A razão pela qual é assim é pela paz. Paz. Os seres que vêm a este lugar são a parte boa da alma de um ser. E para que essa alma permaneça pura, tudo deve ser igual para todos. Entendo. Os 7 pecados, hein? Sim, de fato. Se eu demonstrasse que os serafins têm mais bens materiais do que as almas, sentimentos de inveja e ganância acabariam surgindo. Mas isso não é necessariamente algo ruim, disse Victor. Isso mesmo. A inveja pode ser vista como motivação para melhorar, e a ganância como o combustível para fazer um ser se mover. Mas no céu, tais sentimentos não são necessários, e eles devem permanecer puros para que possam continuar sua própria jornada. É fácil ser corrompido, mas difícil se livrar da corrupção. Exatamente. O Pai Celestial assentiu. Aqueles que são humildes consigo mesmos reconhecem suas falhas com mais facilidade e, assim, conseguem corrigi-las. Nesse processo de conversão, ocorre a evolução. Alguns seres não entendem isso, mas outros sim. Gostaria de saber qual deles você é, Victor Walker, Difícil dizer. Sempre tentei ser verdadeiro comigo mesmo, então acho que sou o primeiro exemplo. Ele falou,
Os olhos do Pai Celestial brilharam levemente e, em vez de responder à pergunta de Victor, ele perguntou: o que você é? O que eu sou? Um dragão, um deus ancião, um humano, um demônio, um monstro, um vampiro ou um horror cósmico? Um silêncio profundo os envolveu enquanto Victor olhava para o horizonte sem pensamentos. Inconscientemente, ele relaxou o uso de seus poderes, e seu corpo afundou na cadeira, mas mesmo com seu imenso peso, a cadeira não cedeu. Lenta, mas progressivamente, seu corpo começou a ser coberto por um poder branco puro e brilhante. Ao ver isso, o Pai Celestial deu um pequeno sorriso. Ele é realmente excepcional. Com apenas algumas palavras, ele começou a entender melhor. O princípio da compreensão estava em vigor. Se alguém vê, compreende. Se alguém sente, compreende. No entanto, às vezes, isso nem sempre é correto, para um Deus. Um Deus anormal como Victor, que personificava os princípios negativo e positivo, um Deus do caos. A compreensão é essencial. Deus criou o homem à sua imagem. Foi assim que Adão, o progenitor dos homens, foi criado. Uma divindade criou um mortal. O senso comum se aplica aqui, mas quem criou um Deus para incorporar uma imagem? A resposta para essa pergunta é Ele mesmo. Por meio da autocompreensão, Deus moldou sua própria imagem. A aura de Victor passou por várias mudanças, começado como um branco puro, mas depois mudando para um preto malévolo, depois para um vermelho carmesim, um violeta neon, até retornar ao preto, absorvendo toda a luz ao redor. Durante toda essa transformação, Ariel, Opis, Nero e Metis olhavam fixamente para Victor. Algo estava acontecendo. Mas eles não sabiam o que era. Metis e Ariel pareciam ter uma ideia, mas nada concreto. Afinal, Victor era um ser único, e o bom senso não se aplicava a ele. Eu entendo. Victor fechou os olhos solenemente enquanto sentia a turbulência em sua alma se acalmar. Eu sou tudo isso. Não faz sentido separar as coisas. Eu sou todas essas coisas. Mas, principalmente, sou um dragão de sangue por fora e um horror cósmico por dentro, pensou Victor. O horror cósmico, como Victor o chamava, nada mais era do que sua própria personalidade sem as restrições de sua família. Pode-se dizer que esse ser era a representação física da verdadeira essência de Victor, um monstro Lovecraftiano que devorava tudo na escuridão abissal carmesim, um ser que só seria libertado quando Victor não tivesse nada a perder, mas que poderia aparecer quando ele estivesse muito irritado. Muito obrigado por suas palavras, Pai Celestial. Eu me entendo um pouco melhor agora. De nada, Victor. Ele continuou a olhar para o horizonte. Lembre-se de que a busca pela autocompreensão não termina quando você se torna um Deus. Na verdade, esta jornada está apenas começando para você, e para você, que detém o poder do caos. A autocompreensão é ainda mais importante. Victor assentiu, agora é capaz de entender as palavras do Pai Celestial, sem mencionar que eu preciso te agradecer. Obrigada por salvar minha filha. Victor estava prestes a dizer algo, mas o Pai Celestial interrompeu. Independentemente do motivo pelo qual você a salvou. Você a salvou. E é isso que importa. Então, obrigada. O momento de silêncio caiu sobre eles novamente, um momento que durou bastante tempo, mas ninguém percebeu devido à paisagem sempre imutável. Diga-me, Victor. Você possui o poder da criação? O Pai Celestial perguntou algo que incomodava desde o início. Uma fração. Ainda não pode ser chamada de divindade. Victor abriu a mão e mostrou a essência da criação que recebera de Amaterasu. Até uma pequena faísca pode causar um grande incêndio. Busque a compreensão da criação. A resposta para essas perguntas você já tem como um dragão de sangue. Victor assentiu. Ele entendeu que o Pai Celestial estava falando dessa maneira justamente para não obstruir seu próprio caminho. A autocompreensão para compreender uma divindade é crucial. Você pode observar outros deuses fazendo algo, mas o caminho deles não significa que será o mesmo que o seu. A individualidade era necessária. O Pai Celestial olhou para Victor e sentiu a divindade maior da destruição e o fragmento da criação dentro dele. Mas um Deus da destruição como divindade primária e, simultaneamente, um Deus da criação em formação. Você está realmente quebrando todas as regras impostas pela criação, e ainda assim nenhum dos primordiais bateu à sua porta. Um Deus do caos nunca deveria ter existido porque sua existência essencialmente quebra o equilíbrio ao incorporar dois aspectos opostos, uma regra que nem mesmo os primordiais conseguiram quebrar.
Se a morte é responsável pelo fim de tudo, a árvore universal é a responsável pelo pontapé inicial que dá origem ao começo de tudo. Eles são opostos um do outro, e nenhum deles pode exercer o poder do seu aspecto oposto. Mas aqui, temos um ser que é tanto um deus da negatividade, representando todas as divindades do lado negativo da balança. Ao mesmo tempo, ele é o deus dos começos, representando o início de tudo, quanto a segunda divindade mais importante dos aspectos positivos da criação. A quantidade de poder e autoridade nas mãos dessa pessoa é impressionante a ponto de ser pervertida. Ele ainda é um deus novato. No futuro, quando ele tiver uma melhor compreensão de suas próprias divindades, não consigo nem imaginar que tipo de ser ele se tornará. O Pai Celestial pensou: você tem alguma dica para progredir nas minhas divindades? Em vez de responder a Victor, ele disse: você deve entender porque eu falei daquele jeito, certo? Sim. Então, não tenha pressa. Não tenho pressa. Entendo muito bem que preciso controlar meu poder atual como antes. Desde o início, Victor sempre levou a sério a lição de controle que Scatash lhe ensinou. Ele não se esquecia disso. Só quero uma dica. Afinal, tenho muitas divindades. Entendo. É justo. Nunca um mortal ascendeu com tantas divindades nas mãos. O Pai Celestial assentiu em compreensão. Ele conseguia entender um pouco da dificuldade de Victor. Em termos simples, ele era como um adulto que comprou vários jogos bons, mas não teve tempo de jogá-los todos porque estava muito ocupado. A única coisa que posso lhe dizer sem comprometê-lo é: comece com as divindades com as quais você mais se identifica, aconselhou o Pai Celestial. Lar, família, honra marcial, vingança, yandere, força e sangue. Então, pensou Victor, essas eram as divindades com as quais ele mais se identificava. Divindades que de alguma forma representavam aspectos essenciais de sua personalidade e existência. Entendo. Muito obrigado, de nada. Afinal, somos aliados. O Pai Celestial assentiu e então tocou em outro assunto. Falando em aliança. Propõe uma aliança mais profunda. Victor levantou uma sobrancelha e olhou para o Pai Celestial. Este tópico chamou a atenção de Ariel. Como general dos anjos, ela sabia muito bem que as palavras de sua líder poderiam influenciar muito a forma como ela lideraria os anjos no futuro. Ela pegou a xícara de chá que estava sobre a mesa e bebeu calmamente. Não gosto de como tudo que resta da humanidade está ainda mais dividido devido aos preconceitos de outros deuses nos vários panteões. Essa divisão acabará nos causando mais problemas. A história na mente, e isso já aconteceu muitas vezes no passado. Então. O que você sugere? Unindo demônios e anjos como aliados permanentes por meio de uma aliança conjugal. PFFFT. Ariel cuspiu no chão onde estava bebendo. Você está bem? Perguntou o Pis. Sim. Ignorando Ariel, ele continuou. Consequentemente, proponho que sua religião e a minha também formem uma aliança. É claro que essa aliança só durará enquanto você for o rei demônio. Victor entendeu as implicações nas palavras do Pai Celestial. Ele estava basicamente dizendo: eu confio em você, mas não nos outros demônios. Não me importo de formar essa aliança. Mas quais são suas intenções? Supervisão. Eu vi muito bem o que acontece quando os mortais são deixados sem supervisão, e isso só vai piorar se os deuses interagirem mais com os mortais e lhes derem vantagens. Então, basicamente, você quer controlá-los. Para um homem que deu o livre-arbítrio, você vai tirá-lo? Perguntou o Victor. Controle é uma palavra forte. Prefiro aconselhar e punir se quebrarem as regras, certo? Victor acrescentou com um pequeno sorriso. Sim. E me chamam de rei demônio da tirania. Victor riu. Tenho que aprender algo com meu rival, disse o Pai Celestial. A propósito. Quando você vai me levar para o inferno? Você quer ir agora? Perguntou o Victor. Por que não? Eu não vou fazer nada mesmo, certo? Victor se levantou da cadeira. A propósito, quem você quer que se case? Aliás, anjos conseguem fazer isso, eles não podem. Mas eu posso tornar isso possível para eles. Eu estava pensando em uma das minhas filhas das 7 virtudes. O Pai Celestial levantou-se da cadeira. Em qual deles você está interessado? Você está me perguntando? Victor levantou uma sobrancelha. É claro que não entregarei minha filha a alguém que não conheço. Então você é a escolha mais natural. Que tal deixarmos esse assunto para o futuro? Não é como se o casamento fosse essencial para a aliança, certo? Você tem mais influência do que todos os seus anjos juntos. Simbolicamente,
Ver você apertar a mão do rei do inferno é mais significativo do que o casamento de um anjo e um demônio. Victor parou de falar quando percebeu que o casamento de um anjo e um demônio seria igualmente chocante. Na verdade, ambos seriam chocantes para os mortais. É verdade. O Pai Celestial assentiu, e então os dois deuses começaram a andar e conversar. Victor gesticulou para que Nero, Metis e Opiso seguissem. As meninas entenderam o gesto e começaram a seguir Victor, deixando Ariel completamente chocada com todos os absurdos que ouvia. Meu pai perdeu completamente o controle. Ariel teve alguns pensamentos nada angelicais sobre seu próprio criador.